Salve pessoal, beleza? Tá difícil as coisas para gravar aqui, mas vamos lá. A aula de hoje vai ser a mesma aula, tá? A mesma gravação para o primeiro, para o segundo e para o terceiro. Só atividade que vai dar uma diferenciada, porque nos primeiros eles vão pensar no conteúdo de química e no segundo e terceiro de física. Então é só isso que vai ser diferenciado, mas os vídeos serão os mesmos, tá? Nós vamos relacionar um pouquinho a nossa matéria do segundo bimestre, dos assuntos que nós trabalhamos no segundo bimestre, com um tema que está muito presente na atualidade, né? Que aconteceram diversos casos só nesse último mês, que é o preconceito velado. Só que, né? Só falar de preconceito velado é até meio chato. Então eu vou me abordar em outro tópico para falar desse preconceito velado. E para isso eu preciso falar um pouquinho para vocês de uma determinada história, que é desse jogo fantástico aqui, tá? Então, todo esse jogo é muito polêmico, tá? Causou muita polêmica, muita mesmo. E aí, toda essa polêmica está em cima do preconceito velado. Só que para vocês entenderem toda essa polêmica, eu tenho que falar um pouquinho do jogo, tá? Então, esse primeiro vídeo, eu vou contar para vocês de uma maneira geral a história do The Last of Us 1 e 2. No segundo vídeo, eu vou falar de toda essa polêmica e qual é o preconceito velado, o que é esse preconceito velado e onde ele aparece na fala das pessoas. E depois disso, nós vamos contextualizar isso com a nossa matéria na atividade, que vai ser a explicação da atividade no terceiro vídeo, tá bom? Então, começando, esse cara aqui, apresentando para vocês, né? Joel, eles são as minhas turmas de Química e Física, né, do Astrogil da Ruda. Turma, esse é o Joe. L, turma de Química e Física, turmas SAL, tá? Eles são os personagens principais do primeiro jogo, e a L é a personagem principal do segundo jogo, que passa um tempinho depois do primeiro, tá? Do que esse jogo fala, galera? Esse jogo fala, entre aspas, de uma distopia, né, de um apocalipse zumbi. Não é bem um zumbi, tem bastante diferença dos zumbis, por isso que é chamado de infectados, tá? Um zumbi é um morto-vivo. É uma pessoa que morre e volta à vida. Os infectados do The Last of Us, eles não necessariamente morreram, tá? Se por algum motivo o cara se infectou, já vou falar o que causa a infecção, e ele se mata no processo, ou alguém mata ele antes dele se transformar, antes dele se virar o infectado, propriamente dito, ele não vai voltar à vida, tá? Ele não vai, a infecção não vai continuar. E quando nós temos zumbis, né, isso acontece. Então no Walking Dead, né, todos estão infectados. E aí se eles morrem, eles viram zumbis, tá? Então é um pouco diferente porque não está relacionado à vida. A pessoa não precisa morrer para virar zumbi, ela só vai virar um infectado, ela só vai passar pela transformação se ela continuar viva, tá? E o que causa essa transformação? O que é essa coisa aí do The Last of Us, tá? É isso aqui, ó. Chama Cordyceps, tá? Isso é um fungo que se aloja em insetos e acaba com toda a autonomia desse inseto. Esse inseto, entre aspas, vai fazer exatamente o que o fungo pediu. Ele toma o controle desse inseto e ele existe na vida real, tá bom? Mas ele não ataca humanos, ele só ataca insetos, tá? Aqui é uma mariposa que foi tomada pelo Cordyceps, tá bom? Aqui é um outro inseto tomado pelo Cordyceps. Ele é um fungo, tá? Reino fungi, biologia. Então é um fungo que faz isso com inseto, formiga, mariposa, um besouro. Ele se aposta desse inseto e ele começa, esse inseto perde autonomia. Ele começa a agir conforme o fungo deseja, entre aspas, tá bom? No universo de The Last of Us, não se sabe o que exatamente, tá? Porém, em algum momento, esse fungo, ele sofre uma mutação e ele começa a agir em humano. Sei lá, algum humano comeu uma formiga que está infectada, essa formiga fez
o Cordyceps sofreu uma mutação e começou a fazer a mesma coisa que ele faz nos insetos com os humanos. E aí começa a infecção. Se o ser humano morrer, o fungo não consegue continuar a infecção. E aí eles não viram os zumbis, os infectados entre aspas, de novo, tá? O jogo começa no dia do aniversário do Joel, ele ganha um presente da filha dele, ele tem que sair para trabalhar, para fazer outra coisa, e a infecção começa a ocorrer na cidade. Um monte de gente começa a destruir tudo, ele e o irmão dele, ele pega a filha dele, o irmão dele vai à casa dele e eles começam a tentar fugir da cidade. Nesse processo de fuga, eles têm uma cena que é muito importante para ver a história do jogo. O Tommy quer ajudar uma família que está parada lá pedindo ajuda, pedindo carona. E o Joel, já demonstrando questões de sobrevivência, fala: não para, a gente não sabe as índoles, se eles já estão infectados, a gente não sabe nada deles, não para. E o Tommy continua. Isso é muito importante, essa diferença entre os dois. Do Tommy sempre querer ajudar e do Joel ter um pezinho atrás com essas coisas, tá? Eu vou sempre abordando os pontos que vão ser necessários a gente relembrar um pouquinho, tá bom? E aí o que acontece? Eles acabam se separando em algum momento. O Joel, no acidente, eles estão no carro, esse carro sofre um acidente, né? Eles são pegos por um outro veículo de lado, pegam o carro dele de lado. A filha do Joel, que se chama Sarah, machuca a perna, o Joel começa a carregar ela. Ele chega na fronteira, tá? Da saída da cidade, porém, a parte que eles estão colocando lá para fazer a quarentena das pessoas já está cheia. Então a ordem do soldado é matar o Joel e a filha. Simples assim. É a ordem que ele recebeu. Então ele aponta a arma, é meio que um fuzil de assalto, né, uma metralhadora, e dispara. E aqui eu vou entrar num ponto que vai ser muito importante para o próximo vídeo, que é uma coisa chamada conveniência de roteiro, tá? Conveniência de roteiro é uma coisa que acontece em séries, em filmes, em jogos, para que a história ocorra da forma que tem que ocorrer da cabeça do autor, né? Então, um monte de coisa você fala, nossa, isso daí não é possível que aconteceu, né, esse tanto de coincidência. Isso tem que acontecer para a história tomar o rumo que ela deve. Isso pode te agradar ou não, mas toda e qualquer história, livro, né, qualquer coisa, tem conveniência de roteiro, tá bom? A primeira conveniência que nós temos é essa. O cara tá a uma distância muito curta, tá? Ele está numa distância, eu não vou conseguir colocar aqui para vocês, mas ela é bem curta, menos de 10 metros, tá? Bem menos de 10 metros. Ele está muito perto do Joel, ele está com uma metralhadora, né? Um fuzil de assalto, uma metralhadora, e ele dispara diversas vezes contra o Joel e a filha. Só que só uma bala acerta, e só acerta a menina, e ela não chega nem a atravessar a menina e acertar o Joel e matar os dois juntos. Não. Só uma bala acerta a menina. Essa é a primeira conveniência de roteiro, tá? A filha dele acaba morrendo, o Joel e o Tommy chega na hora e mata o soldado, o Joel e o Tommy fogem, e aí começa verdadeiramente o jogo. A partir daí se passam 20 anos. Nesses 20 anos, o Joel passou por N coisas, e no começo do jogo, quando você começa a controlar verdadeiramente ele se torna um contrabandista. Ele está numa zona de quarentena, e a função dele é sair dessa zona por túneis e trazer coisas de fora e vender isso daí por cartões de comida, tá? O que acontece? Ele é uma amiga dele, a Tess, também contrabandista, estão procurando um cara que vendeu todas as armas deles. Eles encontram esse cara, tá bom? Matam esse cara e a líder de uma facção que combate os soldados que controlam essa zona de quarentena e que a principal função é achar uma cura para o Cordyceps e encontrar eles. Quando essa mulher encontra eles, ela está ferida e ela pede ajuda deles para algo específico que ela não revela. Eles vão, ajudam ela a chegar no ponto que ela quer, e aí esse serviço é a Ellie, tá? Eles têm que levar a Ellie a um lugar específico, é fazer esse transporte. A carga que eles têm que transportar, contrabandear, é a Ellie, tá? Essa menininha, que se eu não me engano ela tem 14 anos no primeiro jogo. Conforme eles vão, eles aceitam, né? Porque aí
a pessoa para quem o cara lá que eles mataram no início vendeu as armas é justamente para essa mulher. E ela promete dar para eles até mais armas do que as que ela comprou. Ela mostra as armas para essa amiga do Joel. O Joel fica lá com a Ellie. Até então o Joel caga pra Ellie, tá? Ele não quer relação nenhuma com ela, ele é sempre grosso com ela. E aí ele e a amiga dele, que chama Tess, começam a fazer esse transporte, levar a menina, N perigos. Eles veem diversos infectados, já vou explicar esses infectados um pouquinho melhor para vocês. Diversos infectados, até que em um momento que eles chegam no lugar que eles deveriam chegar, eles descobrem que um grupo de bandidos matou esses aliados, que são os vagalumes, tá? Eles foram mortos, e aí eles ficam sem referência. E agora, para onde a gente leva a Ellie? E nesse processo, a amiga dele se infectou. Ela foi mordida por um dos infectados, é uma das formas de contágio, e aí ela acaba enfrentando os bandidos para morrer em combate e não se tornar um infectado, tá? E nesse processo eles descobrem o porquê é importante levar a Ellie para os vagalumes. É que a Ellie é imune ao Cordyceps. Alguma coisa aconteceu que ela não se infecta. Ela foi mordida, ela tinha uma mordida, a marca de uma mordida, semanas antes dela encontrar o Joel. E em 1 hora depois que a Tess foi mordida, a mordida dela já estava muito mais avançada, o processo de contágio estava muito mais avançado que o da Ellie, que só regredia, só ficou a marca da mordida e não avançava, não ia mais para frente nem para trás, ficou só aquela marca lá e ela conseguia respirar esporos, já vou explicar essa questão dos esporos. Então a Ellie, ela tinha a cura, tá? Como funciona essa infecção que a Ellie era imune? A infecção do Cordyceps, ou você tem que basicamente ou ingerir o fungo, geralmente por respiração, esse fungo solta esporos. Se você está num lugar muito fechado, esses esporos não se espalham, eles ficam concentrados. E aí quando você respira eles, você se infecta, tá? Quanto maior o tempo que os infectados estão nesse local, mais esporos, tá bom? Mais fácil de se infectar. Por isso eles sempre andam com máscaras, tá bom? Eles sempre usam máscaras de gás, que se não deixa gás entrar, muito menos esporos, né? Que são maiores, moléculas maiores, células, né? Maiores. Então, essa é uma forma, ou então sendo arranhado, sendo mordido por alguém que já está infectado, tá? Que já passou por todo o processo de infecção. E esse fungo, ele não infecta e para. Ele evolui, ele está o tempo todo em processo. E aí surgem os tipos de infectados. Vou mostrar aqui para vocês. O primeiro estágio é o corredor, tá? É o que eles chamam de corredor. Os corredores, eles basicamente estão com o fungo ainda dentro, o fungo ainda não se espalhou por eles, e eles têm noções básicas, tá? Eles não conseguem pensar em muita coisa, mas eles têm os instintos básicos. Qualquer coisa, ruído que eles escutam, eles saem correndo para encarar aquilo, para enfrentar aquilo, e se for até o caso, comer, se puder ser comido, tá? Então eles são guiados por essa questão de sobrevivência e de fome, tá? Então eles sempre fazem isso. Uma outra foto aqui de corredores, tá? Alguns corredores aí. E eles são chamados de corredores justamente por isso. Qualquer coisa que acontece, eles saem literalmente correndo para tentar ver o que é e encher de pancada, comer, assassinar. É essa coisa. Algo fez barulho? É uma ameaça. Então eu vou acabar com essa ameaça. Se essa ameaça puder ser comida, eu vou comer. São os instintos básicos que esses corredores têm. O fungo, ele continua evoluindo. E aí ele vai tomando partes do corpo do infectado. E aí ele evolui para o próximo tipo de infectado, que é o espreitador, tá? Os espreitadores, vocês podem ver que o fungo já tomou parte aqui deles, né? E esses espreitadores, eles começam a ter um instinto caçador um pouco mais ampliado. Eles não apenas correm na direção das coisas, mas eles espreitam, daí o nome. Eles se escondem, quando a presa chega perto, eles atacam. Eles não saem simplesmente correndo. Porém, eles ainda têm essa coisa de sair correndo, tá bom? Eles ainda têm esse ponto específico de tentar ir. Então, no meio do jogo, se você pegar uma garrafa e jogar no lugar,
os espreitadores que estão escondidos vão correndo para aquele lugar. Eles ainda têm essa coisa de sobrevivência. Então, se algo aparenta ser uma ameaça, eles vão em direção àquilo, tá? Os espreitadores, né, em inglês, fica stalkers. Então, aqui, mais um modelo um pouco mais completo. O fungo não para aqui, ele continua evoluindo. E ele chega no próximo estágio, que na maioria das vezes é o último. Lembrando, tá? Nem todos resistem a essa mutação. Muitas vezes, antes de virar um stalker, né, um espreitador, o corpo do indivíduo não aguenta e acaba morrendo por conta do fungo, tá? Então não é todo corredor que vira espreitador, não é todo espreitador que vira o próximo, não são todos que conseguem passar pela evolução do vírus, tá bom? Do vírus não, do fungo. O próximo é o instalador. Acho que esse aqui está mais perto. O instalador, vocês podem ver, o fungo já tomou quase que todo o corpo dele e ele não tem mais olhos. Então os instaladores, eles têm isso, eles não enxergam. Porém, eles desenvolvem uma capacidade sonar, tipo morcego, né? Eles lançam um som e esse som eles chamam de instaladores ou de clickers, porque ele parece um clique. É um momento bem tenso quando você enfrenta esses clickers no jogo. É um som bem aterrorizante quando você está imerso na atividade do jogo, tá? E esses clickers, então, eles começam a te perseguir. Os Stalkers têm um aumento de força muito baixo, tá? Não é suficiente, você consegue, no primeiro jogo, se você é o Joel, matar todos eles na porrada mesmo, os corredores e os Stalkers. O instalador não. O vírus evolui de uma forma, o fungo evolui de uma forma neles que eles ficam mais fortes. Então, se um instalador vai para cima de você no jogo, se você não tem uma faca, ou se você não tem um cano, um taco de beisebol, se você está só com a mão, sem nada, que nem, você consegue ir para porrada com o corredor. Você consegue ir para porrada com o espreitador. Se você ir para porrada franca com o instalador, você morre no jogo. Porque ele é mais forte. O fungo dá ganho de força, porém, ele não consegue mais se mover tão rápido. Então é uma vantagem, você consegue sair correndo dele com mais facilidade. E ele tem esse sonar, ele consegue detectar sons. Então qualquer som que aparenta, ele vai naquela direção para tentar conter essa ameaça. Na maioria das vezes esse é o último estágio que chega, tá? Porém, quando há muito tempo de infecção, anos de infecção, podem ocorrer outras duas mutações. A primeira, que é a que aparece no primeiro jogo, é essa aqui, tá? Que é a mutação mais forte, que é o baiacu. Ele fica totalmente coberto de fungos, né? Ele tem uma força física absurda e o fungo começa a servir de armadura. Então é absurdamente difícil matar esses bichos, principalmente no 2, tá? Você precisa de muita munição para acabar com esses bichos. E eles criam outra habilidade especial também. Esses fungos começam a soltar esporos ácidos. Então ele consegue tirar um pedaço desses fungos, dessa armadura, e tacar em você como se fosse uma bomba, né? Então ele é absurdamente forte. Esses são os baiacus, justamente de estar inchado, de estar grande. No jogo 2, aparece um novo tipo de infectado, tá? Vou colocar aqui o baiacu, né? Dá para ver bem aqui também. No jogo 2 aparece um outro tipo de infectado, que é o meio caminho entre o instalador e o baiacu, que só aparece, se eu não me engano, só acontece pela história do jogo em Seattle, por causa que Seattle chove muito, e aí essa chuva causou essa outra mutação aqui, né? Que é legal no jogo, deixa eu ver se a outra foto está melhor. No jogo o cara coloca, né, que é o meio termo ali entre o trópico, entre o baiacu, que ele chama trópico. Como o fungo não está totalmente nele, né, está em mais partes do que em outras, ele anda tropeçando porque ele não consegue manter um equilíbrio. E aí das cartas no jogo 2 fala que esse trópico parece que o instalador estava evoluindo para baiacu e no meio do caminho ele mudou de ideia.
e aí ele vira esse bicho estranho aí. Ele não é tão forte quanto o trópego, quanto o baiacu, tá? Ele não consegue lançar os esporos, porém ele consegue emitir esses esporos. Então ele chega perto de você e ele solta essa essência de esporos. Ele não consegue tirar um pedaço e jogar em você como é o baiacu, tá? Ele é mais fácil, bem mais fácil de matar do que um baiacu, mas ele é um grande problema quanto a isso. E esses esporos dele também evoluem de uma forma que depois que você mata eles, ele explode também, tá? E outra coisa que só aconteceu em Seattle, essa imagem é meio forte, tá bom? É o Rei dos Ratos, que é esse bicho bonito aqui, que ele é uma junção de um trópego, é uma junção de um baiacu, tem um stalker aqui também, tá? E ele tem todas essas habilidades, tá bom? O que é esse Rei dos Ratos? Deixa eu voltar para a foto bonitinha do Joe e da Ellie aqui. O Rei dos Ratos é um fenômeno que ocorre realmente, tá? Com ratos, por isso o nome. Os ratos se juntam com sujeira, as caudas se embaralham lá, e aí vários ratos acabam virando como se fosse um ser só. Algumas pessoas dizem que eles começam a agir como um único ser, tá? Isso não é provado cientificamente, mas que a sujeira e esse embaraço das caudas dos ratos podem fazer isso sim, tá? E aí eles se baseiam nisso para criar esse Rei dos Ratos, que os primeiros infectados de Seattle ficaram contidos numa sala, tá? Desde sempre eles ficaram lá contidos numa sala totalmente fechada, num cubículo, tá? E aí eles acabaram evoluindo dessa forma aí. Voltando para o jogo, conforme o Joel vai tentando levar a Ellie para os vagalumes, eles vão criando um relacionamento de pai e filha. E o Joel é um cara, você pode ver aqui, porte físico, né, bem brucutu. Ele é a nossa definição de macho alfa, tá? Ele é o cara que vai salvar a princesinha, vai tentar resolver o problema do mundo baseado na relação dele com a princesinha. Então, basicamente, ele arrebenta geral, né? Se tem 10 caras, ele consegue sair na mão com uns 10, mais ou menos assim. E aí acontecem outras conveniências de roteiro, né? Em uma ação do jogo, você está atrás, aí um grupo de bandidos está atrás de você, e nesse grupo de bandidos, você pega um rifle, a Ellie nunca atirou, ela deu alguns tiros com a pistola, o Joe pega o rifle e fala, tô Ellie, atira. Ela pega o rifle e atira como se nunca tivesse coice. E acerta todos os tiros, tá? Ela não erra. Outra conveniência de roteiro para o jogo fluir. Outra ação, o Joe está tentando achar a Ellie, que eles se separaram em algum ponto, um pouco antes de ele dar o rifle para ela, e um dos bandidos, ele está subindo uma escada, esse bandido dá um chute no Joel, ele cai dessa escada e o cara começa a afogar ele. Ele tenta pegar a arma, não consegue. A Ellie, que atirou poucas vezes em uma única situação da vida dela, pega essa arma a uma distância menor, aliás, mais ou menos a mesma distância do que o soldado no começo do jogo que eu falei pra vocês, pega a arma e dá um tiro exatamente na cabeça do cara, tá? Do nada. E acerta, não pega o Joe, não tem nada. Então, outra conveniência de roteiro. Em outro ponto, o Joel acaba caindo do alto de um prédio e ele é empalado aqui com um ferro que estava exposto. E a Ellie consegue carregar o Joel, tá bom? A Ellie carrega o Joel, certo? Outra conveniência de roteiro. Tudo isso acontece no meio do jogo. A Ellie pega a primeira vez um arco e flecha, vira uma perita em arco e flecha também. Tudo isso acontece e o jogo vai ocorrendo. Quando jogaram o primeiro jogo, ninguém reclamou de nada disso, tá? E aí, no fim, o Joel consegue, no fim do primeiro jogo, o Joel consegue chegar com a Ellie dos vagalumes. A Ellie vai produzir, eles vão produzir a cura a partir da Ellie, só que para isso acontecer, a mutação está no cérebro dela e eles iam ter que arrancar o cérebro e ela morreria. Então o Joel não deixa isso acontecer e mata o quê? Umas 50 pessoas ele sozinho, tá? Outra conveniência de roteiro, né? Que o Joel consegue fazer isso, mas ele acaba com praticamente os vagalumes. E aí no final do primeiro jogo, ele fala pra ela, ele mente pra ela falando que eles não tinham como achar a cura, né? Pra não falar que ele não quis que ela morresse.
O tempo passa, eles voltam lá, no meio do caminho eles acham uma cidade que o irmão dele, o irmão do Joe, o Tommy, toma conta, que é Jackson. Eles começam a viver em Jackson, eles têm um momento de paz. O Joe e o Tommy ajudam inúmeras pessoas. E aí, em algum momento, no começo do segundo jogo, aparece essa menina aqui, ó, a Abby, tá? Que é uma das duas personagens principais do jogo 2. A Abby mata o Joel de uma maneira bem rude, né? Ela tenta achar o Joel e o Tommy. Quando ela consegue achar o Joel e o Tommy, estão sendo perseguidos por uma legião de infectados, muito infectado, muito. Eles conseguem chegar num ponto e se afastar dos infectados. Nesse ponto, a Ellie está junto do grupo delas, que são todos compostos por ex-vagalumes, sobreviventes ao Joel. E aí ela pega uma 12, né? E dá um tiro na perna do Joe, tá? De 12. E aí depois ela pega um taco de golfe e arrebenta a cabeça do Joe, até matar. Nesse meio tempo a Ellie chega, vê o Joel morrendo e jura se vingar aí dessas pessoas que acabam deixando a Ellie viva, porque eles só queriam matar o Joel, tá? E aí começa a sede de vingança da Ellie para ir atrás dessa tal de Abby. E muita gente coloca assim: cara, essa conveniência de roteiro não tem sentido. O Joel era um sobrevivente. O Joel nunca ia confiar nas pessoas. Mas o Joel não era nem para estar vivo se não fosse a conveniência de roteiro. Porque era para ele ter morrido no começo do primeiro jogo, porque era impossível que uma bala não acertasse o Joel naquela situação. Mas não acertou. Aí o fato dele ter vivido uma vida mais tranquila durante alguns anos e ter ficado, ele ficou com o pé atrás. Quem deu todas as informações que os caras queriam foi o Tommy, sem querer. E aí o Joel não estar pronto nesse momento, e isso é uma falha grotesca no jogo, já vou explicar no próximo vídeo por quê, tá? Mas tudo o que aconteceu antes de conveniência, não. Então vamos lá, o que acontece? A Abby, ela é filha do médico que ia fazer a cura, que o Joel mata. Então ela está numa sede de vingança, uma busca por vingança, até chegar no Joel. A Ellie, no decorrer do segundo jogo, mostra nos flashbacks, ela descobriu que o Joel mentiu pra ela. E que o Joel matou geral por conta da Ellie, né? E aí a Ellie para de falar um tempo com o Joel, eles ficam numa crise. E um dia antes do Joel morrer, eles começaram a se resolver. Então a Ellie, ela fica meio que nessa coisa, pô, o Joel morreu, mas ela fica com esse remorso dela mesma, porque ela não está falando com o Joel. E aí ela mata todos os amigos da Ellie e da Abby, né? Não consegue matar a Abby. E no final do jogo, na luta final entre as duas, ela tem a oportunidade de matar a Abby, mas ela não mata. E foi outra coisa que gerou alguns problemas aí no jogo, tá? Que o pessoal achou que ela deveria ter matado, mas ela não matou, porque não faz sentido. Já vou explicar isso no próximo jogo. Ela deixa a Abby ir. A Abby, ela é de uma tribo, né, de uma facção chamada Lobos. E eles têm lá na ilha de Seattle, na parte de Seattle, eles estão em uma guerra constante com os chamados Serafitas, né, que eles cortam o rosto para criar uma cicatriz para inflagilação. Eles são uma tribo religiosa, tá? E aí a Ellie se envolve com dois meninos, né, serafitas, que eles chamam de cicatrizes, não apelidam esses serafitas de cicatrizes, e ela começa a criar com esse menino, principalmente, e que não é um menino, mas já vou falar para vocês o que acontece, ela cria com ele uma relação igual o Joel criou com a Ellie, né? E aí esse menino é quem faz com que a Abby não mate a Ellie, porque a Abby teve a chance de matar a Ellie e também não matou, e faz com que a Ellie também participe aí do processo para que a Ellie não mate a Abby também e esse ciclo de vingança não se perpetue, tá? Mas notem que ela é bem forte, isso também causou muita polêmica, que eu já vou falar no próximo vídeo disso, tá? E aí, entre isso, a Abby também mostra o relacionamento dela com o Owen, que é um ex-namorado dela, que ainda eles ficaram com um lance mal resolvido, e da Ellie com a namorada, que eu não me recordo o nome dela agora, tá? Mas mostra toda a relação e como esse sentimento, esse relacionamento da Ellie vai surgindo, tá bom? E aí o jogo acaba dessa forma. A Ellie descobre
que o Joel mentiu pra ela, briga com o Joel, cria um monte de confusão, não quer mais saber do Joel, pensa em desculpar o Joel, aí a Abby vem e mata ele, aí a Ellie e o Tommy vão numa busca por vingança, matam todos os amigos dela, aí mostra, a primeira parte do jogo mostra os 3 dias de Seattle da Ellie, depois mostram esses mesmos 3 dias da Abby, mostrando que a Abby é filha do médico que o Joel mata no final do primeiro jogo. Aí mostra essa busca de vingança da Abby. A Abby vai lá, mata o Joel, a Ellie busca essa vingança, mata todos os amigos dela. A Abby cria essa relação com esse menino, tem a chance de matar a Ellie, mas não mata. Quase mata o Tommy. Aí o Tommy vai lá, todo moribundo, pede pra Ellie continuar a vingança. A Ellie já tinha desistido disso, estava vivendo com a namorada dela, tranquila. A namorada dela estava grávida, no momento do jogo, estava grávida do ex-namorado. Então tudo isso acontece, tá? Com tudo isso acontecendo, aí a Ellie acha a Abby depois que está sendo mantida prisioneira, ela perde todos esses músculos porque ela passa fome e tudo mais. E na hora que ela está afogando a Abby, ela desiste, não perpetua essa vingança, lembra do último momento dela com o Joel, vê tudo que ela perdeu, porque a Ellie também perdeu tudo, inclusive a última ligação que ela tinha com o Joel, que era o violão, porque a Abby arranca 2 dedos dela e ela não consegue mais nem tocar violão. Tá? Então, tudo isso acontece, a Ellie desiste de se vingar nesse ponto, vê que a vingança não faz sentido, e aí, só que nesse momento ela já perdeu tudo. Quando ela volta pra casa, a namorada dela foi embora, porque ela não queria ficar esperando sem saber se a Ellie tinha morrido ou não, essa angústia, então ela resolve viver a vida dela. Então a Ellie literalmente perde tudo, a Abby também literalmente perde tudo, por conta de vingança, quando eles poderiam simplesmente ter abrido mão e seguido a vida. E eles se tornam pessoas amargas. A crise existencial entre eles, que mostra esses personagens, é grande. A Abby tem pesadelos sempre. A Ellie tem pesadelos sempre, com tudo que eles tiveram que fazer para essa vingança. Né? Então o primeiro jogo fala sempre desse relacionamento, e o segundo dessa relação de vingança. Beleza? Agora eu vou falar das polêmicas no próximo vídeo. Então, acessa lá agora o outro vídeo aqui no Classroom, aqui no blog, tá bom? Que tá aqui embaixo.